Olá a todos, sejam muito bem-vindos a este vídeo de lançamento do RAD Studio 12.3 Latent em português. A ideia aqui hoje é fazer um review do lançamento do 12.3 que ocorreu agora no dia 13 de março, né? Então vamos passar pelos principais pontos e acrescentar aí algumas dicas e alguns detalhes que nós consideramos bastante relevantes. Então vamos lá. Bem, o produto já está disponível, então aqueles que estão sob um contrato aí de manutenção ou uma licença atualizada já podem baixá-lo imediatamente. Também já está disponível o trial, que é a versão para você testar, caso queira testar aí uma eventual migração do seu projeto. Bem, para aqueles que estão chegando, né, nesse webinar ou nesse canal pela primeira vez, para colocar em contexto, né, o que é o RAD Studio, do que é que nós estamos falando. Então, o RAD Studio é uma solução avançada para desenvolvimento visual de aplicações de alta performance, todas nativas para múltiplas plataformas, suportando Windows, Linux, iOS, Mac, Android, a partir de um único código-fonte. Exatamente o mesmo código-fonte eu posso compilar para qualquer uma dessas plataformas. O RAD Studio traz o Object Pascal, e no caso o Delphi, né? E também o C++ Builder, que neste momento está focado exclusivamente em Windows 64 bits. Há uma perspectiva, né, da expansão ou da reexpansão do C++ Builder também para as demais plataformas, talvez começando aí por Linux, eventualmente faz todo sentido para C++, né, mas isso futuro. Então isso, o que é o RAD Studio hoje? E o que é legal, quais são os grandes diferenciais, né, que nós temos no RAD Studio? Primeiro, produtividade, até 5 vezes mais rápido do que qualquer outra plataforma de desenvolvimento. Aplicações finais nativas e rápidas, compiladas para o processador de cada uma das plataformas, sempre gerando aplicações nativas, né? Da mesma forma que você gera uma aplicação nativa, ainda assim nós permitimos acesso a todas as APIs de cada uma das plataformas suportadas. Então não é uma caixa ali fechada, você tem acesso a todas as APIs dos sistemas operacionais para os quais você vai distribuir sua aplicação. Tudo sempre baseado em designs visuais, facilita muito o desenvolvimento, e o acesso a banco de dados rápido e fácil. Esse foi sempre uma das grandes fortalezas, né, do RAD Studio, o acesso fácil a todas as bases de dados relevantes aí do mercado, né? Tudo isso suportado por uma comunidade muito ampla, de parceiros de tecnologia, de MVPs, de empresas de treinamento, autores de livros, desenvolvedores que estão disponíveis aí por todo o mundo. Aqui no Brasil, especialmente, tem uma comunidade muito, muito forte, né? E um dos principais valores do produto, a compatibilidade retroativa, ou seja, você hoje, imagina que qual tecnologia te permite, por exemplo, manter um projeto que foi criado talvez lá na era do Windows 3.11, né? Porém sem perder a modernidade, ou seja, hoje nós oferecemos tudo que há de mais moderno em termos de tecnologia, mas mantendo a compatibilidade com o que você já investiu em termos de código, né? Isso é extremamente importante. Bom, os principais pontos aí do RAD Studio 12 até agora, né? Então, a ideia aqui é fazer um pequeno resumo do que nós entregamos no RAD Studio 12 nessa série, né? 12, 12.1, 12.2 e agora no 12.3. É claro que nós vamos focar mais no 12.3, mas fazendo um resumo rápido, o 12 foi uma release muito grande, né? Então no 12 nós trouxemos a integração do Visual Assist para C++. Visual Assist, para quem não conhece, é uma ferramenta que foi adquirida pela IDERA, ela continua existindo como uma ferramenta independente para Visual Studio, ela é um auxiliar de desenvolvimento do Visual Studio para C++, e agora ela está, uma ferramenta de alta produtividade, né, com uma série de refactorings avançados e outras coisas a mais, que agora está embutida na ideia do RAD Studio para C++, né? No 12 também foi lançada a primeira versão da nova cadeia de ferramentas para o C++, o compilador C++ e o linker de C++, a gente vai falar um pouco mais disso mais adiante, né? Geração de ícones e splash screen para todas as plataformas de maneira através de um wizard, né, integrado na IDE. Melhorias nos VCL Designers, também expansão da Tools API para suportar novos recursos da IDE. No FireMonkey, a integração definitiva do Skia, né, como parte dos fundamentos do projeto. E aí existem inúmeras melhorias, tanto na área de entrada de texto como T-Edit, T-Memo,
Na VCL trouxemos uma nova forma de fazer aplicações MDI. Na verdade, a gente reescreveu o suporte a MDI, né? O Windows ele deixou de suportar MDI, mas a gente entende que o MDI é importante, segue importante para aplicações comerciais, né? Principalmente RPs. Então isso foi reescrito, modernizado, de uma maneira praticamente transparente para vocês, mas agora você consegue, por exemplo, configurar o MDI para ser exibido como guias, por exemplo, de um browser, muito similar ao que você tem no Chrome, por exemplo, né? Na área de dados, entrou um novo cara chamado JSON Data Binding, muito interessante para geração ou consumo de JSON, facilita demais porque reduz a sua codificação, né? Itens de segurança no FireDAC, algumas sintaxes de linguagem foram acrescentados, por exemplo, string literals, né, no Delphi permite você criar strings longas ou múltiplas linhas sem fazer concatenação, e como sempre, correções, né, qualidades, foco em qualidade em toda a release, né. No 12.1 veio aí algumas atualizações, especialmente com foco no CBuilder. Então na 12, o compilador e o link editor do CBuilder, o novo, né, o chamado Modern, né, se você hoje abrir um projeto ali, CBuilder, por exemplo, no RAD, você tem o compilador clássico 32 bits, você tem o antigo Seleng 64 bits e agora o novo compilador Modern, que é baseado, puramente Windows 64, extremamente rápido, extremamente moderno. E aí na 12.1 ele aparece integrado agora na IDE como opção do projeto, né? Então na 12 ele era comando de linha, na 12.1 ele entra já integrado na IDE. Além disso, atualizamos na 12.1 suporte para Android API Level 34, né? Na área de qualidade, melhoras na integração do Visual Assist, muito trabalho em termos de tickets que estavam abertos de VCL, FireMonkey, RTL, Database, a adição dos Split Views, né, permite você agora trabalhar com várias janelas simultaneamente, inclusive designer e código simultaneamente. Então isso era uma solicitação muito antiga, que agora está de volta, mas dentro da ideia docada, né? No 12.2 outra release muito forte. Então no 12.2 nós introduzimos o desenvolvimento web de volta nativo no Delphi com Web Extensions. Depois eu vou deixar ali links para 2 vídeos bastante completos do Web Extensions que nós temos lá no Dev Lounge, né? Mas no 12.2 completamos a integração dos compiladores e todo o ferramental do C++ na IDE. Além disso, trouxemos a versão dos binários 64 bits dos compiladores Delphi. Isso já era o caminho para aquilo que nós vamos agora falar no 12.3, que é a IDE 64. Então, no 12.2, os binários dos compiladores Delphi também vieram em 64 bits. No C++ eles já eram, né, desse novo compilador. E isso, obviamente, dá acesso a uma área de memória maior para o compilador, então isso é muito benéfico para projetos muito grandes, né? Também foi introduzida a primeira versão, primeira integração com AI, o Smart Code Insight, e aí nós vamos falar mais desse cara hoje, porque tem atualizações dele, né? E como sempre, qualidade, né? Por exemplo, toda a parte de Android foi atualizada em termos de ferramental do Android utilizado, das ferramentas de build e pacotamento do Android. Isso jogou a performance do deploy da aplicação Android lá para cima, né? Isso ficou muito interessante. Bem, entrando no 12.3 agora. Então, quais são os principais temas do 12.3? Primeiro, a finalização de projetos, né, iniciados na série 12. Isso nos leva a crer que o 12.3 é a última release da série 12, aí nós vamos para uma grande release futura, provavelmente 13, ou whatever vai ser o nome, né, que vai ser definido. Mas existe aqui finalização, né, de projetos do 12. Atualização novamente da API Level do Android, e essa é muito importante, aí eu vou explicar por quê. E a release inicial 64 bits, a primeira versão 64 bits do RAD. A gente vai entrar nesse detalhe, como sempre, qualidade em toda a release. Então, projetos que foram finalizados agora no 12.3, né, ou que são considerados já versões finais. Primeiro, fizemos uma revisão nesse novo compilador e ferramental, né, linkers, com base em tickets e solicitações que foram postadas por usuários. Então rolou aí uma revisão total em termos de performance, e isso trouxe algo muito interessante. Esse compilador e linker, ele já estava entre os mais rápidos do mercado C++. Nós fizemos alguns benchmarks e ele estava batendo todo mundo. Já na versão 12.2, Visual Studio, o GCC, e bem, nesta revisão nós conseguimos ainda uma melhora de 15 até 20% na performance geral de compilação.
Também tem melhorias na parte do debugger em C++, os formatadores, né, para o LLDB, o formatters, para a exibição de dados complexos. E um detalhe que é importante é um trabalho de compatibilidade. Então, no C++, para quem não é de C++, né, nós partimos de um compilador C++, o chamado clássico, né, ou Classic, que é o compilador original Borland de C++, que foi assim algo no mercado muito importante, né? Numa época onde o C++ não tinha um standard. Hoje o C++ é baseado no standard, ANSI, né? O Clang ele tem uma especificação. Então a teoria é que todos os compiladores hoje C++ suportam basicamente as mesmas especificações. O compilador clássico ele tinha várias extensões próprias, não padrões, né, para facilitar o desenvolvimento. Tanto era considerado os mais produtivos no mundo C++, né? Talvez se não o mais. Bem, foi feito um trabalho nessa release de tornar essa migração, porque nem tudo que você tem lá num código que compila com o Classic funciona no Clang. Então foram adicionados alguns conceitos como macros e alguns wrappers que simulam funções ou bibliotecas ou classes ou que seja existentes no Classic, mas mapeiam para as features do Clang de maneira que seu código vai compilar de maneira mais transparente possível numa migração do C++. Então vale a pena testar o pessoal de mais essa release. Esse compilador realmente ficou algo assim que vai ser aí um líder de mercado no mundo C++, né? Então todo esse trabalho, toda essa revisão, né, não é somente focado em ajustes ou correções, mas tem coisas novas também. No 12.3 nós estamos trazendo novos instruction sets. Então esses instruction sets, na verdade, é o tipo de instrução que aquele processador suporta, né? Então até então, até o presente momento, nós suportávamos o SSE2, é um instruction set padrão, todos os processadores têm. Mas agora trouxemos todos os instruction sets, 6 novos instruction sets dos processadores mais recentes, né? E isso dá um ganho de performance na aplicação. Se você vai rodar isso em máquinas modernas, né, você tem incrementos muito interessantes em cálculos de ponto flutuante e outras coisas aí relacionadas, principalmente a cálculos matemáticos muito avançados, né? Então isso está suportado agora a partir do 12.3. Então performance realmente interessante. Código final, a performance de otimização dos binários do C++ realmente fantástico, né? Outra feature que foi introduzida no 12.3 no C++ é o safety ou sanitizers, né? O sanitizers, ele, entre aspas, vigia o seu projeto tanto no momento de execução e compilação, em busca de eventuais códigos que possam ter algum risco, então acesso a posições de memórias específicas e outras coisas mais. Ele mais ou menos como era o CodeGuard, né, que existia antes aí no C++. Então, com foco aí em segurança, esses dois sanitizers, e vem mais por aí, né, no futuro aí. Então, a ideia de gerar código seguro em C++, que é um assunto que está bastante em foco, né. Enfim, com relação ao C++, né, qualidade, melhorias da performance do debugger para o Windows 64, alguns recursos que facilitam a atualização, né, para quem está vindo do compilador clássico, e performance muito ainda superior ao que já tinha, que já era excelente, né? 6 novos instruction sets para processadores modernos e os sanitizers, né? Então o foco em C++ realmente está muito, muito legal. E para quem vem de C++ aí, vale a pena. Prova esta versão, este compilador, você vai se surpreender, tá? Bom, um outro cara que nós trabalhamos aí no 12.3, né, como um avanço ou adendos num projeto existente, que é o Smart Code Insight, né? Então o Smart Code Insight ele permite a integração da IDE com algumas plataformas de AI, de inteligência artificial, através de plugins. Então nós optamos por uma arquitetura aberta. Você escolhe a plataforma que você quer usar, OpenAI, Gemini, Cloud. Tem mais que vai chegar aí, né, num futuro breve, mas especialmente uma solução offline chamada Ollama. Então você pode baixar ou ter na sua rede, né, a sua própria motor de máquina virtual, seu próprio AI,
e rodar tudo local, não depender de enviar código para fora, questões de propriedade intelectual e etc. Né? Bom, no 12.3 houveram algumas melhorias, por exemplo, o Markdown no chat, ou seja, ele agora formata as respostas, né, e o código que você utiliza ali, e uma integração maior entre o chat e o editor de código, além de algumas pequenas funções novas, vou mostrar aqui para vocês. Primeiro, né, você tem uma configuração otimizada do seu plugin, né? Então ele inclusive lista os modelos disponíveis, né, de acordo com o plugin que você estiver utilizando. E foi adicionado um novo recurso, um find unit, ou header no caso de C++. Então, se eu declaro ali, por exemplo, uma variável de um tipo, qualquer um, tem inifile, por exemplo, e aí eu não sei onde está declarado esse cara, qual a unit que implementa ele, ou qual o header, ele vai, a AI responde qual o cara, onde esse cara está implementado para facilitar a sua localização aí das units. Tá? Então vamos lá, eu vou passar aqui para o RAD, para a gente olhar um pouquinho essa questão das atualizações aí com relação ao suporte à inteligência artificial. Então nós estamos aí no 12.3. Okay? Primeiro ponto, né? Toda vez que ou pela primeira vez, quando eu vou utilizar o Smart Code Insight, eu preciso configurar qual API eu vou usar. Ele vem totalmente desabilitado para a segurança da empresa, né, para a segurança de vocês. Ele não faz nenhuma comunicação, exceto se você ativar o Code Insight e habilitar o ChatGPT aqui, ou o Llama, ou o Gemini, ou o Cloud. Tá? Mas uma vez configurado, por exemplo, agora quando você, né, atualiza aqui a API, a sua API Key, etc., ele lista para você os modelos disponíveis nesta versão da API, né? Aqui eu vou trabalhar com o GPT-4. Configuração de timeout em caso de lentidão de rede, tempo de resposta, enfim, está configurado. Estando configurado, eu vou, por exemplo, criar aqui uma aplicação VCL qualquer, só para a gente brincar um pouco. Né? Então, vou trazer aqui 2 botões e vamos lá. Né? Vamos imaginar que eu estou começando aqui com RAD, eu quero entender como que algumas coisas funcionam. Por exemplo, eu posso ativar aqui no Smart Code Insight o chat. Eu vou perguntar para o chat, por exemplo, bom, isso você pode perguntar em qualquer idioma, né? Em inglês, preferencialmente, porque você ganha ou você consome menos, né, da AI, porque não há o processo de tradução, mas você pode perguntar em português, ele vai fazer a tradução. Né? Então, posso perguntar para ele, por exemplo, como concatenar strings no Delphi. Vou executar. Vamos ver o que é que ele vai nos dizer aí. Né? Você vai observar que agora com o suporte a Markdown, né? Então ele aparece aí devidamente formatado. Né? Um exemplo do código. Né? Então ele está dando um exemplo aí de como fazer com o modelo tradicional e também usando o concat, né, para concatenação. E uma explicação. Né? Então eu posso, por exemplo, tomar esse código aqui, selecioná-lo, copiar aqui o selecionado aqui para o Clipboard e vamos trazer para esse botão que eu coloquei aqui. Veio um pedaço de texto aqui, a gente já corrige. Aqui. Então, veja que inclusive o exemplo ele trouxe em português, né? Ele é bastante inteligente, esse cara. Então ele me deu um código aí funcional, né? Tanto que compila normalmente, né? Mas eu posso também, por exemplo, olhar para um código. Então digamos que eu não sei o que esse código faz, né? Eu estou começando aqui no desenvolvimento, eu não sei o que esse código faz. Então o que eu posso fazer? Eu posso perguntar para ele agora assim, explique-me o código e aí você tem aqui algumas opções, como por exemplo selection. Então me explique o código nesta seleção que eu previamente selecionei ali, e ele entende que eu estou olhando para o código ali da IDE e ele vai me dar, ou posso dizer, procure um bug nesse código, qual é o problema desse código, qualquer coisa que o seja, e aí ele me trouxe a explicação, né, do que esse código faz. Né? Então, que ela concatena e etc., que o resultado será isso, enfim. Então, isso com relação às novidades aí do chat e da integração com o próprio Code Editor. Né?
Outro cara legal, digamos que eu venho aqui e vou utilizar um arquivo ini, né? Só para utilizar uma classe que está na mente agora, né? Então aqui eu preciso de um tiny file, mas eu não sei onde esse cara está declarado. Veja que ele já reclamou aqui, né? Então aqui, ó, botão direito, Smart Code Insight, find a unit. Perdão, eu preciso selecionar. Smart Code Insight, find unit. E aí ele já me disse aqui que está no system ini files. Você simplesmente pode ser ali escopo local ou global, enfim, mas resolvida a questão, ele já me disse onde está o tiny file, ok? Então isso com relação às atualizações da integração, né? O Smart Code Insight, a integração com a inteligência artificial, ok? Outro projeto que recebeu adendos no 12.3, o Web Extensions, né? Então no Web Extensions, foco em qualidades do Web Extension, vários reportes e ajustes foram feitos, mas ele traz uma extensão da própria notação, né? Então quando eu utilizo o acesso a um valor, a uma variável, né? Que está ali declarada no meu código, eu agora consigo usar objetos aninhados. Então aqui qualquer limite, sem limite de alinhamento de objetos. Então tem uma classe, subclasse, um valor, eu consigo acessar diretamente esses objetos através ali da sintaxe do arroba, né? Então o parser entende que ele tem que buscar esse cara aqui lá para você, né? Você vai usar isso aqui lá no HTML e ele entende que ele tem que buscar esse cara aqui lá para você. Nós vamos já ver isso daqui na prática. E um detalhe interessante, que os compiladores, os binários 64 bits, estão agora também disponíveis na versão Professional, né? Então, a ideia é 32 bits, mas com os binários de compilação 64 bits disponíveis no Professional, ok? Isso, de novo, diz respeito ao binário do compilador e do linker, não é a compilação 64 bits, já está aí há longo tempo, desde o XZ2. A ponto é o binário utilizado para o build, né? Então esse cara já também agora disponível em todas as SKUs, né? Inclusive no Professional, ok? Então vamos olhar um pouquinho para o Web Extensions antes de seguir aqui para o Android, né? Voltar aqui para o RAD, fechar esse cara. O que é que foi adicionado? Tem aqui um projeto exemplo, tá? Ele é bastante simples, mas serve ao propósito de mostrar a adição que foi feita, né? Esse é um projeto standard com Web Broker do Web Extensions, né? E aqui no seu Web Modular eu tenho uma declaração estática de HTML, então obviamente isso num projeto real estaria externo, né? Para que possa ser dado manutenção externamente. Aqui ele está declarando um template no código, né? O que também é possível, né? Isso permite pensar várias outras soluções, mas a gente vai avançar depois nos próximos webinars com Web Extensions, né? Por exemplo, ter sites dinâmicos que, inclusive, esse código pode ser gerado com a ajuda de algumas inteligências baseadas no template, né? Ou condições, né, dinâmicas, enfim. Mas esse seria o template. E observa que aqui, ó, ele está acessando um cara, por exemplo, ó, Order Customer Last Name, Order Customer Name, né? Bom, o que é isso? Se nós olharmos aqui para o código, nós temos aqui algumas classes, exemplos declaradas, um customer, produto e orders, né? A order, que é a venda ou o pedido, com os itens, né? Os itens da ordem, ok? Bom, aqui embaixo, no momento que instancia o cara, ele está criando um exemplo dessa classe, simplesmente uma instância para demonstrar a feature, né? Então, eu crio todo o cara aqui, né? Temos um order number, quem é o cliente, os produtos que ele está comprando, entrego esta classe para o Web Processor, né, para o processador do Web Extension, ou seja, ele conhece agora esses valores que aqui estão, esta classe, né, e manda ele processar o meu template. Ok? Resultado disso, se nós executarmos, vamos startar aqui o Web Broker, vamos aqui para o Chrome, aqui, tenho que parar a apresentação. E no localhost ali 8080, o que nós vemos lá? O sobrenome e o nome, né? Exatamente fruto deste cara que está aqui. Tá? Então agora você consegue usar qualquer número aí de alinhamento, né, nas classes. Tá? Isso não estava disponível, né? Estava um nível só. Até então agora há esse avanço sobre o alinhamento que você pode utilizar na composição de classes, etc. Ou fields, enfim. Né? Então, isso em termos de novidades do Web Extension, além de
uma série de improvements. Por exemplo, nós vamos ver lá na parte do RAD Server um conceito que foi adicionado do RAD Server que também facilita, se você utilizar Web Extensions com o RAD Server ao invés do Web Broker, tem lá um avanço no RAD Server que torna isso mais simples, que é um conceito de parâmetros ou variáveis globais no Web Broker, no RAD Server, que você pode usar por todo o projeto. Ela é importante para paths, por exemplo, numa aplicação web. Então isso está lá agora resolvido também. Então, voltando aqui, vamos falar de API Level 35 do Android. Isso é novo, então falamos até agora aí de projetos que foram finalizados, isso aqui é totalmente novo. Bom, por que esse cara é tão importante? Primeiro, ele é um requerimento do Google a partir agora, acho que do fim deste ano, então nós já estamos atualizados, né? Já estamos na 35, é o requerimento atual. Mas principalmente porque para Android 15 esse API Level é necessário, né? Então agora estão saindo os primeiros aparelhos com Android 15, alguns estão recebendo updates, e esse cara é necessário. O que muda no Android 15? Primeiro, compilação somente 64 bits, não suporta mais 32 bits no Android 15. Não é o RAD que não suporta, o Android só 64 a partir do 15. Até então, até o 14, você ainda tinha Androids rodando Android 64, mas que suportava o subsistema 32. Agora não mais, tá? Isso também atualiza um cara importante que é o suporte a page size de 16K. Até então o padrão do Android era 4K. Isso melhora o uso da memória do próprio aparelho, né? Obviamente faz sentido para aparelhos mais novos, então isso agora passa a ser suportado, é uma opção na compilação para Android 15 ou superior, mas ele tem compatibilidade retroativa, tá? Então, se você precisar rodar APIs anteriores a 29, aí você tem um parâmetro para desabilitá-lo. Então, Android atualizadíssimo em termos de suporte, né, API Level e suporte aos últimos requerimentos do Google, principalmente para quem faz aí a distribuição para a loja virtual, né? Lembrando que, com relação ao Android, né, e a gente vai entrar aqui na IDE 64 bits, mas eu queria fazer um resumo de algumas coisas bastante rápido que eventualmente o pessoal acaba sofrendo um pouco, né, e desnecessariamente no momento de fazer uma atualização de uma versão do um projeto Android, né. Então vou criar aqui uma aplicação em branco, porque é claro que essa eu já estou criando no 12.3, né, não vai ter o efeito que eu gostaria de mostrar, mas acredito que vai ser possível compreender. Quando a migração de versão do Delphi, então vou selecionar aqui, Android 64. Quando a migração de versão do Delphi coincide com uma migração de API Level, ou seja, saímos de uma versão do API Level do Android para uma versão mais recente do API Level, no caso a 35, então saímos da 34 para 35, ou qualquer seja a versão que você está vindo, né, do API Level diferente, algumas coisas você tem que tomar cuidado. Primeira delas, a integração do SDK, ela ocorre através de jar files que dão acesso à infraestrutura do Android. Então esses caras estão distribuídos aqui, eles são os wrappers, né, das features do sistema operacional que nós utilizamos. Bem, quando você migra de API Level, esses caras são alterados, porque a versão deles muda. Então o que eu tenho que fazer? Eu abri meu projeto aqui na versão do 12.3, botão direito, Revert System Files to Default. Ele vai atualizar a sua lista de jars aqui. Se eu utilizo algum jar personalizado, eu vou readicioná-lo aqui no meu projeto, tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, normalmente as API Levels introduzem novas características no manifesto. Então, lá no diretório da sua aplicação tem um manifesto template, é o template do manifesto gerado pelo RAD, utilizado para fazer a geração final do manifesto quando você gera o build da sua aplicação, né? Esse cara pode ganhar novos elementos de uma API Level novo. Não é a embarcadeira, o RAD que está determinando, é a determinação do Google. Quais alternativas você tem? Se o seu projeto eventualmente tem ajustes manuais no manifesto, isso é feito em algumas situações mais avançadas, então eu sugiro que você crie um projeto novo, em branco, e compare os manifestos, os templates do manifesto e faça ajustes no seu manifesto do seu projeto existente, caso você não queira perdê-lo. Adicione ali as tags novas. Caso você não tenha ajuste manual no seu projeto, no seu template de manifesto, é seguro, você deleta o template de manifesto e faz um build all no projeto, ele recria, e já com os padrões novos. Então isso também já resolve uma série de coisas que muitas vezes a gente vê o pessoal tendo dificuldade. E finalmente,
todo projeto Android ele passa, como iOS, por questões de segurança. E as questões de segurança vão sendo aprimoradas a cada release, não tem como, né? É uma necessidade. Então, o Google no API 35 está introduzindo novos critérios de segurança. Então, aqui no User Permissions vão aparecer caras novos. Mas mais importante do que os caras novos que aparecem é que existem caras que entram em modo deprecated. Então, se eu rodo um projeto que tem uma permissão de usuário aqui que hoje foi depreciada, está no deprecated, numa versão nova do Android ele reclama e fala que sua aplicação não está compatível. Eu preciso revisar as permissões que foram mudadas, né, tornadas obsoletas. Né? E isso, olhem a documentação do Android. O Android especifica a cada release todas as mudanças do API Level. Então você procura aí, What's New API Level 35. Ele vai te dar exatamente o que mudou. Por exemplo, na 34 existem mudanças na manipulação de imagens e arquivos, né? Mais restrições em onde você pode salvar, de onde você pode carregar arquivos, por exemplo, no Android. Então é importante revisar as permissões a cada API Level novo, porque há um trabalho para apertar a questão de segurança, torná-la mais rígida, né? Que faz todo sentido, né? Porque até pouco tempo, brincadeiras à parte, uma aplicação aí que você construísse com um pouquinho de conhecimento, você conseguia varrer o aparelho do seu usuário e capturar qualquer informação que ele tem no aparelho sem menor permissão do cara, né? Qualquer foto, qualquer imagem, qualquer documento, enfim, né? Então é uma necessidade a melhora realmente da questão de segurança, principalmente de mobile, porque a vida das pessoas, para o bem ou para o mal, está nesse pequeno aparelho atualmente, não é verdade? Bom, vamos lá. Talvez a mais importante aí, feature desta release, a IDE 64-bit. Então, trata-se de uma release inicial, como a gente está ressaltando aqui. E por que nós estamos ressaltando que essa é uma release inicial? Porque a versão 64 bits da IDE do RADStudio, ela ainda não tem todos os recursos da versão 32. O principal ponto é um avanço muito importante. Não é simples ter colocado essa versão em 64 bits por conta dos debuggers, da integração com compiladores. A ideia em si, ok, a questão é todo o ecossistema de integração. Então, registry do Windows e etc. Então, foi feito um trabalho muito pesado de adequação. Imagina que nós tínhamos uma IDE de somente 32, algumas preocupações ali não existiam, né? Então há um trabalho de refactoring muito grande para que fosse possível sair com a versão 64 bits, né? E mantendo a 32 em paralelo. Então, o que é que tem nessa primeira release? Primeiro ponto, né? No momento da instalação, eu devo selecionar aqui se eu quero a IDE 64. Por padrão, ele sempre vai instalar 32 e isso deve continuar por um tempo, até que a 64 se torne a versão principal, né? Uma vez instalado, como uma release inicial, o que ela contempla? Qual que é o escopo principal desse cara? Primeiro, compilador e debugger Delphi para C++, VCL e FireMonkey, isso que está dentro, mas somente para o Windows 64. Então, nesta versão, os compiladores Delphi e C++, que podem gerar projetos VCL e FireMonkey, suportam o Windows 64 e o Windows 64 Modern no C++. Basicamente, então, foco desta primeira release, desenvolvimento Windows 64 bits. O restante está tudo lá, Form Designer, os componentes, claro, os nossos, né? Se você tem um componente com código-fonte, basta recompilá-lo no 64 bits. Se você, isso com relação ao design time, né? A parte de design. A parte de runtime você já compilava em 64 bits eventualmente. Se você tem um componente sem código-fonte, o fornecedor de componente precisa te entregar uma nova versão com os design times 64 bits para instalação, né? Todo o recurso de debug, acesso a dados, então isso é muito interessante, porque você na IDE 32, ao lidar, por exemplo, com um banco de dados que você está ali no momento de desenvolvimento, você até então precisava utilizar uma DLL, né, ou uma integração com o banco de dados, o cliente do banco de dados 32 bits. Agora você usa 64 bits. Por exemplo, MySQL. MySQL, ele, a partir da versão 5, o cliente é somente 64 bits. Então, para a aplicação final, não há problema algum, porque você builda em 64, ele lê a DLL 64 e vai embora. Mas na IDE, que era 32, você não conseguia, por exemplo, no MySQL, usando a versão 64, ter dados em design time. Você tinha que usar uma versão do cliente mais antiga, 5 alguma coisa, para que fosse possível ter o design time
dos dados, né, na IDE. Agora não tem mais essa barreira, então tem várias atualizações de database, aí a gente vai falar um pouquinho mais aí à frente, né? E atualizações, a TUS API também está totalmente suportada nessa release inicial do 64-bit. O que é que não está suportado? Qualquer coisa que não seja o Windows 64. Tá? Basicamente isso. Então, todos esses outros recursos e todos os demais compiladores, ao longo das versões futuras, serão migrados para o 64-bit. Muito provavelmente somente os compiladores 64-bit. Né? Porque, primeiro, né, no mundo Mac, iOS, já estamos em puro 64 bits, não há mais suporte a 32. No mundo Android, estamos caminhando para 64 bits, né? O 15 é puro 64 bits. Então, não vale muito esforço aí de trazer o 32 bits para dentro dela. No Windows, certamente o 32 bits vai continuar existindo por um tempo, né? Mas enfim, foco em 64 bits aí nessa ideia. Vai continuar existindo no Windows o subsistema 32 bits, né, na plataforma, mas obviamente que você deve levar a sua aplicação para 64 bits. Então é uma necessidade, né? Então eu vejo essa versão 64 como puro 64 para tudo, tá? Então, de novo, né, ela é 64 bits somente. Bom, o que acontece com o meu projeto? Se eventualmente eu abro um projeto que tem todas as plataformas na IDE 64, vai estragar o projeto? Não, não vai. Ele simplesmente vai inibir as demais plataformas e vai exibir somente a Windows 64. Então, 32 bits e outras plataformas neste momento não aparecerão. Ela só aparece o Windows 64. Se você voltar para a IDE 32 bits, eles estarão lá todos corretamente sem nenhum problema. Tá? Então, é um avanço muito importante. É algo que veio para ficar, naturalmente, né? E vai seguir aí em franco desenvolvimento, né? Um detalhe, o compilador Delphi para o Windows 64 na IDE 64 é novo. Além do compilador que é 64 bits, o LLDB, o debugger, também é novo, 100% novo, né? Ele ainda não tem todos os recursos do debugger do 32 bits, mas ele vai chegar lá e vai passar do nível do 32 bits, porque o LLDB é muito melhor em termos de infraestrutura, esse padrão LLDB é melhor em termos de infraestrutura para debugger. Então nós vamos avançar nessa linha, e aí muito em breve, né, porque todas as demais plataformas já é baseada o debugger em LLDB, já são baseados em LLDB, todos, inclusive o Windows, no futuro próximo serão baseados no LLDB, provavelmente os debuggers os debuggers GDB, né, anteriores serão entraram em modo aí de depreciação, não serão deprecated aí em algum momento, né, não agora. Então, novo debugger aí, além dos compiladores 64 bits. Tá? Vamos ver um pouquinho esse cara aí. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, né, aqui naturalmente eu estou com a versão 32 bits, né, que foi que eu carreguei primeiro. E vamos lá, eu vou carregar aqui, ó, a versão 64 bits, tá, em paralelo. Você vai notar que ele tem aqui uma marca, né, obviamente para diferenciar, e vai ter uma marca aqui no toolbar também assim que ele carregar. Vou mostrar aqui para vocês, ó, se eu carregar o Task Manager, localizar aqui o processo do RAID, né, o VDS, tá aqui. Ele vai subir o outro cara aqui, ó. Essa é 64 bits, essa é 32. Ó. Então, né, as duas rodando em paralelo. Né? Quando eu carrego aqui, quando eu olho para o processo, né, da IDE de 32 bits, naturalmente ele me diz que é uma imagem de 32 bits, está aqui. Ó, né? E ao fazer isso, o mesmo, só ele acabar de carregar, aí ó, 64 bits, né, tá aqui no toolbar também, a IDE obviamente é exatamente igual. Se nós olharmos aqui para o processo, então, ó, um processo 100% 64 bits. Tá? Todo o restante, navegação, etc., tudo não há diferença alguma entre esses caras. Né? Mas tá aí, side by side, né? A IDE é 64 bits. O ponto é, ao criar um projeto, seja o Windows ou FireMonkey, nessa IDE 64 bits, o meu target está limitado a esse cara. Tá? Esse é o ponto, é o que eu queria mostrar aqui, tá bom? Muito bem, vamos lá. Alguns detalhes sobre isso, né? Primeiro, os componentes, né, que ficam registrados, eles têm agora chaves de registros independentes no registro. Então, você vai observar ali que tem o No IDE Packages e Packages 32, né, o tradicional que já tinha, e o 64. Então,
Esse é um ponto importante, né? Mas isso sinaliza para onde nós vamos, né? Isso sinaliza efetivamente a direção do produto, né? Primeiro, você pode manter a 32, é recomendado que mantenha para todos os demais projetos, né? Essa release está disponível em todas as edições, né? Você tem acesso aos drivers de banco de dados 64 bits, importantíssimo, né? Aos compiladores 64 bits e ao espaço de memória 64 bits, que é assim, essencial, né? E, bom, o mundo hoje é 64 bits, né? Além disso, foco em qualidade no 12.3, né? Primeiro, o LSP, o qual nós sabemos que ainda carece de melhorias. Tá? Ele para projetos muito grandes, 5, 6, 7 milhões de linhas de código, ainda há questões de performance sensíveis, né? E isso está sendo trabalhado. Há um projeto de uma extensão de arquitetura do LSP que nós o pessoal está trabalhando neste momento, né, para que isso seja melhor em termos de performance, mas existem aí ajustes nesta versão no 12.3, existe também a versão 64-bit do LSP disponível, que melhora também a performance para várias situações, né? Ajustes na integração do Visual Assist, né, no C++, em geral na IDE, né? Atualizações da Tools API para acesso, se você constrói, por exemplo, experts, etc. Tem novas funções, novas opções lá disponíveis, né? Para melhoria de visibilidade, acessibilidade, cursor colorido e mais de 120 reportes resolvidos de usuários, né? Ainda em termos de bibliotecas, o SOAP e WSDL, o Importer WSDL, recebeu aí uma lista grande de fixes que foram aplicados aí nessa release. Também Bluetooth e Bluetooth Low Energy, uma lista grande de features, vem mais por aí, inclusive para outras plataformas. Na área de qualidade, VCL Styles e HidePI, performance do T-Image Collection também, um foco em qualidade. E no FireMonkey, especialmente T-Memo, ele seguiu a mesma linha do T-Edit, né, e agora suporta perfeitamente todas as plataformas, né, do FireMonkey, com todos os recursos que você tem nativos na plataforma. Atualização do Skia, né, e um utilitário bem interessante que permite você converter códigos da VCL, né, do estilo VCL, um VCL Style em Style FireMonkey. Então, um utilitário que está lá no bin, instalado junto com o produto, que permite essa conversão. Na área de dados, o RAD Server recebeu melhorias no tratamento de JSON, tem agora suporte à criptografia, por exemplo, do Master Secret e Applet Secret, que você utiliza, por exemplo, tanto para comunicação, né, do lado do cliente, mas também as chaves as keys, né, que você utiliza, tokens para acesso a push notification, era a palavra que estava fugindo, por exemplo, das lojas virtuais como o iOS e o Android. Algumas variáveis que são instance-wide, ou seja, elas têm visibilidade por toda a instância, são importantes para você melhorar ali e facilitar o desenvolvimento do Web Extension, né? Então, algumas melhorias aí do RAD Server. No FireDAC, e aí eu queria investir um pouco de tempo aqui, temos um novo script de migração para o IBX. Então, lá no Refind você já tem scripts do DBX, se você usava DBX e quer ir para o FireDAC, do ADO e quer ir para o FireDAC, do BDE tem que ir para o FireDAC, pelo amor de Deus, e agora o script do IBX, né, ou IBX, para o FireDAC. Virão outros aí, para facilitar essa transição de framework e se concentrar no FireDAC. Tá? Além disso, suporte SQL Server 2022 homologado, MySQL 8.4 homologado e MongoDB 8, que isso é muito legal. MongoDB não só local, mas cloud, na nuvem. Tá? Versão 8 com acesso a SSL, então já nativo, não preciso mais recompilar a MongoLib, que é em C, né? A interface de comunicação do RAD com o MongoDB é nativa e é via a MongoLib. A MongoLib é uma lib C++, né, que faz a interface de comunicação. Até então, eu precisava, para SSL, recompilar esse cara, porque ela não é fornecida pelo MongoDB como com SSL ativo, né? Por questões de exportação, de algoritmos de criptografia. Cada usuário deveria compilá-la localmente em C++, o que sabemos que é uma barreira para muita gente. Então agora ele usa o TLS e a camada de criptografia, o SSL do próprio sistema operacional no Windows, e aí você não precisa recompilar mais esse cara, então o acesso é direto, do jeito que está ali na ferramenta. Você conecta o Atlas, por exemplo, em Design Time e exibe dados do Atlas na nuvem diretamente ali na IDE. Super legal esse cara aqui. Também atualização, suporte do Oracle para suporte da DRCP, que é um mecanismo novo de collection pooling que tem no Oracle, bastante interessante. Tá? Bom, em termos de qualidade, mais de 350 fixes no total foram fechados.
Tá? Na verdade, total de tickets fechados, sejam duplicados ou não, né, passaram de 500 de reportes de usuários, e novas feature requests, 39 feature requests que vocês postaram foram aí resolvidas. Tá certo? Então, uma release muito, muito importante. Primeiro ponto, né, a finalização desses projetos do 12, da série 12, né, agora no 12.3, a atualização da API, né, para o Android 35. Nesses projetos que nós finalizamos, aí nós falamos das atualizações do Smart Code Insight, né, da integração com AI, também dos compiladores links do C++. Né. A IDE 64-bit, essa release inicial, mas é um passo extremamente importante e foca em qualidade, como vocês viram. Ok? Então esse é um resumo, né, do que nós trouxemos para o 12.3. Eu queria deixar o canal aberto. Aí na descrição do vídeo eu vou colocar alguns links importantes, né, de blogs sobre esses itens que nós falamos hoje. Vocês têm aí meu contato também. Fiquem à vontade para perguntas. E nós voltaremos em breve falando mais do 12.3 aí dentro do Dev Lounge. Então aí muito provavelmente um episódio focado somente em novidades, por exemplo, do mundo Android, outro do Essentials, e por aí nós vamos. Ok? Mais uma vez, obrigado para você que chegou até o final desse vídeo e até o nosso próximo webinar.